É isso daí. E eu gosto muito de uma abordagem que é trazida pela questão do design thinking, que é a gente pensar os problemas sobre algumas esferas, assim. Então, primeiro a esfera do desejável, né? A gente está falando de dor. Cara, então dói em alguém. Na medida do que eu tenho entendimento que dói em alguém, o que eu estou buscando de solução precisa fazer sentido para esse alguém. Cara, precisa ser da vontade de alguém. Claro que tem aquela máxima do Steve Jobs, né? Eu acho que as pessoas, elas às vezes não sabem o que elas querem até elas se depararem com aquilo, né? Ou aquela do Ford, que fala, cara, se eu perguntasse para as pessoas o que elas gostariam, elas tinham me falado, quando eu inventei o carro, que elas gostariam de cavalos mais rápidos. Mas ainda assim, não invalida a ideia de que a gente tem que colocar as pessoas no centro do processo. A resolução do problema tem que ser pautada nas dores de quem sofre o problema. Então, a primeira esfera do desejável é muito importante. Na sequência, a gente tem que pensar também que, cara, o que eu estou buscando de solução tem que ser viável. Então, será que eu tenho recursos suficientes para concretizar aquilo que vai resolver o problema? Sejam recursos de tempo, de tecnologia, de pessoas, para que a gente consiga, de fato, evoluir, sair do que talvez comece como uma ideia e, de fato, se torne uma inovação concreta, né? E aí essa é a segunda esfera. A terceira esfera, gente, é o que a gente chama de factível. Então, beleza, eu identifiquei que aquilo dói para alguém, eu entendo que existem recursos disponíveis, mas é tecnicamente possível de ser feito? A gente está numa época agora que as coisas estão evoluindo numa velocidade absurda, né? O que era válido ano passado, hoje em dia está totalmente diferente. O que era válido ano passado, agora a inteligência artificial faz. Exatamente. E ainda assim, será que a inteligência artificial já está tornando tudo aquilo factível? Será que ela está permitindo que aquilo tudo seja resolvido? E eu acho que ter essa relação também, né, até para dar um choque de realidade na gente, né? Às vezes a gente, cara, eu quero muito fazer aquilo, eu tenho pessoas e tal, mas talvez a gente não tenha recursos no sentido técnicos de pessoas que possam utilizar daquela questão na prática para que o problema seja resolvido. E finalmente tem uma esfera que hoje em dia está se comentando cada vez mais, né? Até acho que muito linkado com o próprio lance da IA, né? Que é a esfera do ético. Então, cara, eu entendo que aquilo é uma dor de alguém. Eu disponho de recursos para resolver essa dor. Eu sei que é tecnicamente possível de fazê-lo. Mas será que eu devo mesmo resolver aquele problema? Será que o impacto que aquela solução vai gerar é mais positivo do que negativo? Por mais que a gente minimize uma dor de fato, né? Então é muito legal a gente fazer essa reflexão. Então não esqueçam, gente. Olhem o problema em todas as esferas dele, lembrando que a gente tem que observar o desejável, desejar o viável, olhar o factível e olhar o ético. Acho que um exemplo muito legal, e aí eu vou passar a bola para o meu amigo João, é a Nintendo, né, João? Cara, a Nintendo eu acho que faz isso muito bem. Essa semana agora... A gente jogou no coração dele. Caraca! Um nintendista fanático aqui, vai, mano. Cara, por que a Nintendo faz isso muito bem? Quando eles criaram o Wii, eles disputavam o mercado com o PlayStation e com o Xbox, eles vieram com uma proposta totalmente diferente, que olha a quantidade absurda de usuários que se engajaram na causa. Essa semana liberaram agora, para os nintendistas de plantão, Nintendo Switch 2. A revelação do Nintendo Switch 2. E segue na mesma pegada, cara. Eles tentaram buscar algo que faz sentido para alguém, naturalmente que eles dispõem de recurso para concretizar, eles sabem o caminho técnico que eles vão percorrer. Ético ainda está, talvez, desconhecido, mas eu acho que nem se tornou a ponto de ser questionado, né? Porque ainda está no campo da construção, mas é muito legal. João, quer falar mais um pouco da Nintendo aí? Não, com certeza. E assim, eu acho que... Nossa, Diego, tu tocou num ponto muito bom, realmente, que é como uma empresa
como por exemplo a Nintendo, consegue se conectar com o seu público, resolvendo os problemas deles mesmo, né? Logicamente que eles têm de muitos outros artifícios, como por exemplo jogos como Mario e muitas outras franquias que as pessoas mundo afora têm muito carinho, né? Mas com certeza eles estão ali resolvendo o problema do cliente. O próprio Nintendo Switch, né? Para aqueles que estão nos escutando não nos conhecem, cara, é um videogame portátil, assim por se dizer. Tu pode levar ele, carregar para qualquer lugar. Ele é uma grande resolução de um problema, né? Porque nos últimos anos a gente tem invenções fazendo com que as pessoas ficassem mais em casa, jogassem jogos, por exemplo, no PC ou nos consoles conectados a uma televisão. E não, a Nintendo fez exatamente o contrário. Ela deu liberdade geográfica para as pessoas para que elas possam continuar se divertindo e aproveitando ali desses jogos, dessas franquias muito conhecidas para jogar em qualquer lugar do mundo, né? E até trazendo uma conexão com toda essa elaboração que tu fez, Diego, ali da tríade, do que é importante para a definição de um problema, eu acho que aí a gente responde um dos grandes mitos da inovação, que é, as pessoas acham que inovação é sobre encontrar a ideia perfeita, e não. Aqui a gente está provando para vocês, pessoal, que inovação é sobre encontrar o problema perfeito.